pode nos conduzir a Deus em oração, agradecendo os dízimos e ofertas? Deus bendito, Deus misericordioso, Deus eterno, ao qual nós estamos aqui reunidos para adorar, pois a Ti somente é devido todo louvor, honra e glória, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu primeiro nos deste, e agora nós estamos apenas devolvendo aquilo que lhe pertence, Pai, uma pequena parte, que o Senhor tem honrado e o Senhor tem nos sustentado, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, e que as pessoas possam ver em nós a Tua luz resplandecendo cada dia. Amém. E que nesse momento, Senhor, eu rogo a Ti, que o Senhor venha estar usando o pastor, ó Pai, esse instrumento nas Tuas mãos. Amém. Que ele venha falar para conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai. Usa o Senhor no Teu santo e bendito nome. Esta é a minha oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Eu preciso de Jesus pra do perigo me guardar. Nele eu vou confiar. Sim, preciso. Quando dele eu precisar, sempre está pronto para ajudar. Em Jesus vou descansar. Se preciso. Jesus Cristo perto está no temor e na aflição, consolando o coração com alegria. Meu Jesus é tão fiel e ao meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Jesus Cristo perto está no temor e na aflição, consolando o coração com alegria. Meu Jesus é tão fiel e ao meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Eu preciso. Eu preciso De Jesus. Hoje eu quero dar continuidade
a esta série de mensagens sobre criar filhos não é brincadeira. E hoje eu tenho uma novidade para você. Certamente que nesse esforço de criar filhos, você já cometeu muitos erros. Você tem noção disso? Você é capaz de se lembrar de erros que você cometeu? Eu também. Eu já cometi muitos erros. E para evitar cometer outros erros, então eu resolvi trazer para vocês e para mim, nesta manhã, a lembrança de um versículo da Bíblia. É 1 Coríntios, e você pode ver a indicação, capítulo 10, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas edificam. Então, hoje eu quero meditar com você sobre um assunto muito importante. Você pode, mas não deve. E eu quero apresentar para vocês uma mão cheia de nãos. 5 coisas que você não deve fazer. Presta bem atenção. Hoje a mensagem é sobre não. E você precisa aprender esses nãos. Porque se você aprender esses nãos, você vai evitar continuar cometendo uma série de erros. O primeiro não que você precisa aprender a praticar é não terceirize. Não entregue para outros aquilo que é seu. Absolutamente seu. E eu quero lembrar você que a terceirização é um processo muito normal na nossa vida. Por exemplo, você terceiriza o treinamento estudantil. Você matricula seus filhos na escola e você confia que os professores e professoras vão ensinar os seus filhos uma série de coisas. E essa terceirização é normal. É verdade que nos Estados Unidos da América do Norte existe um movimento muito forte de homeschool. Os pais assumem a responsabilidade de eles próprios ensinarem os seus filhos todo o currículo escolar. No Brasil, isso é proibido. E eu não sei se em Portugal isso é possível. Aqui no Canadá, o comum é a criança entrou em idade escolar, vai para a escola e você terceiriza. Mas e antes? Meu filho ainda não tem idade de ir para a escola e eu preciso trabalhar, porque afinal de contas a mamãe só tem 1 ano de licença maternidade. E aí o que mamãe e papai fazem? Terceirizam o cuidado do filho e colocam o filho ou a filha onde? Na creche. Você terceiriza o cuidado do seu filho e leva a criança para a creche porque você acredita que aquelas pessoas que trabalham na creche vão cuidar do seu filho até que você volte do trabalho. Você pode terceirizar essas coisas, mas há uma coisa que você não pode terceirizar. É a responsabilidade de educar o seu filho. Isso não pertence à escola. Não pertence à creche. Isso pertence a você. Eu li uma frase que eu queria que você gravasse bem. Você pode delegar tarefas, jamais responsabilidades. Você pode delegar tarefas. Fernando, você pode gravar o culto para mim? Você delega uma tarefa. Ana Cláudia, você pode ajudar as crianças no berçário? Você pode delegar uma tarefa. Mas a responsabilidade
é de quem tem. Papai e mamãe, presta bem atenção, você não pode terceirizar a tarefa, a responsabilidade de educar os seus filhos. Você não pode delegar nem mesmo a vovô e a vovó. Não. Sabe por quê? Eu tenho aprendido na experiência prática agora, desde há quase 5 anos, que vovô e vovó não têm a responsabilidade de educar. Você tem todo o prazer e nenhuma responsabilidade. Que beleza! Maravilha! Eu me lembro quando meu irmão mais velho, pela primeira vez, recebeu os netos em casa. Eles viviam na Carolina do Norte e ficaram na casa do Urgel e da Glaucia durante 1 mês. Quando eles foram despedir para ir para o aeroporto, para voltar para casa, meu filho pegou então o neto no colo e disse para a mãe assim: toma, agora conserta. Porque vovô e vovó estragam. Então você não pode delegar a responsabilidade da educação dos seus filhos a vovô e a vovó. Porque vovô e vovó são pai e mãe com açúcar. É verdade. Eles não têm a responsabilidade de educar. Essa é a responsabilidade sua. Mais uma coisinha acerca disso. Presta bem atenção, homens. Responsabilidade de educar não é da mulher apenas. É do homem e da mulher. É do casal. É de papai e de mamãe. Você não pode tirar o seu corpo fora, ou como se diz em Portugal, sacudir a água do capote e deixar a responsabilidade na mão dela. Porque é sua. Tão sua quanto dela. Papai e mamãe, vocês não podem terceirizar a educação dos seus filhos. Eu quero aproveitar aqui para abrir um parêntese sobre essa questão de papais na tarefa de educação dos filhos. Já se tem discutido muito essa questão. A ausência da intervenção do pai na criação dos filhos, na educação dos filhos, pode causar sérios transtornos comportamentais nas crianças. E uma palavrinha muito especial aos pais aqui, que são pais de meninas. Papai, você que tem filha, presta bem atenção nisso. Muita atenção. Eu estou falando isso muito à vontade, que minha filha está aqui. Eu fui papai e sou papai de menino e de menina. E a gente que é papai de menina, quando a menina é pequenininha, a gente bota no colo, faz carinho, a gente dá beijinho, a gente morde a orelhinha, a gente brinca, faz cosquinha. A menina cresce e a gente acha assim: não posso mais fazer nada disso. Aí a menina cresce sem carinho de macho, sem carinho de pai. A menina se torna adolescente e começa a ficar assim, aquele tipo assanhadinha, querendo namorar. Aí chega um marmanjo, dá uma cafungada no cangote dela, ela se derrete toda. Por quê? Porque ela não foi treinada por papai. Faltou carinho de macho, preparando a menina emocionalmente para encarar os desafios da vida. Pais de meninas, presta bem atenção. Tratem bem as suas filhas e cuidem bem delas, preparando-as para a vida adulta. Porque quando elas se tornarem adolescentes e jovens, quiserem namorar, na hora que uma irmã chegar e der uma cafungada no pescoço dela, ela vai ficar tranquila, pensa assim: papai me ensinou, papai me preparou. Esse marmanjo pensa que vai me enganar? Engana não. Papai está aqui para me ajudar. Não terceirize. Gravou bem? Dedo mindinho. Não terceirize. O segundo, não compare. Não compare. Você tem mais que um filho. Você tem 2. Você tem 3. Aí um filho é aquele filho assim, obedientezinho, bem mandado. O outro é reguila, o outro é refilão, o outro reclama, e o outro... Aí você fala assim: tá vendo seu irmãozinho, é tão obedientezinho. Você tem a tendência a fazer isso como eu fiz.
não é? Chega o boletim da escola, um apresenta um boletim maravilhoso, só notas boas. O outro nem está aí para estudar. Um filho você nem precisa mandar estudar, o outro você tem que ficar lá, né? Vai estudar, meu filho vai estudar, já fez os trabalhos de casa. Você que tem filhos diferentes, presta bem atenção. Você não tem que ficar comparando A com B, porque A é A e B é B. Seus filhos são completamente distintos e você precisa respeitar essa individualidade. Você precisa perceber que, apesar de eles serem irmãos, e aqui entre nós a gente que tem filhos gêmeos, né, Label? 2 meninos, nascidos no mesmo dia, iguais coisa nenhuma. Eles são completamente diferentes, não são, Label? Completamente diferentes. Não existe filho igual. Bom, não comparar um com o outro é um problema que você deve evitar. Mas às vezes você tem a mania de comparar o seu filho com você mesmo quando você era pequeno. Ah, porque eu e tal, não sei o quê, tá. Seu filho não é um clone de você. Ele pode ser parecidíssimo com você, mas ele não é você. E outra coisa, quando você era criança, 1900 antigamente, quer dizer, era um pouco mais antes, né? Não tinha essas coisas de tecnologia que tem hoje. Porque você nasceu numa época e seu filho nasceu em outra. Então você não tem que ficar comparando você com seu filho e nem seu filho com você. Não compare. Quer ver uma outra situação de comparação ainda mais constrangedora? Ah, eu queria tanto que minha filha fosse igual a filha de fulano. Ai, quem me dera que meu filho fosse tão obedientezinho, tão legal quanto fulano. O filho de fulano é tão obediente. Olha só, seu filho é igual a ele. O filho de fulano é o filho de fulano. Então não compara. Essa mania de comparação cria um constrangimento muito grande na criança. Então, papai e mamãe, não compare. Não compare um com o outro. Não compare um com você mesmo. E não compare com o filho de ninguém. Gravou? Primeiro é, não terceirize. Segundo é, olha só, aqui no culto não tem prova, não tem teste. O teste é em casa, no dia a dia. O terceiro não. O terceiro não é, não provoque a ira. A Bíblia diz claramente isso, sabia? Não provoqueis a ira vossos filhos, antes criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Eu quero pegar só a primeira frase desse verso agora, que a outra vai ser alvo do nosso sermão próximo. Não provocar a ira. Quer ver a criança ficar irada? Começa a imitá-la. Começa a imitar a criança. Eu me lembro que eu vi um vídeo no YouTube outro dia. Uma criança estava no supermercado com a mãe. Aí a criança começou a fazer pirraça no corredor. A mãe pegou e imitou a criança, fez pirraça no corredor também. Deitou no chão, começou a fazer assim com as pernas. A criança ficou assustada assim. Que isso? Essa é minha mãe? O vídeo do YouTube não é exemplo para você. Porque muitas vezes quando você imita a criança, você está irritando a criança. Quando você exige da criança além daquilo que ela pode produzir, você está irritando, provocando a ira da criança. A criança só pode ir até um determinado ponto e você está exigindo que ela produza mais. Há pais que querem abrir mão da tarefa, da responsabilidade da educação. Aí põe o filho na creche, põe o filho no judô, põe a filha no balé, põe na aula de inglês, para o filho ficar o dia inteiro fazendo alguma coisa. E o pai ter sossego, a mãe ter sossego para cuidar de si. Muitas vezes você está
exigindo demais do seu filho ou da sua filha. E ele fica irritado. Aí você reclama quando seu filho fica irado e responde mal criado e faz coisas que você não gosta. Você está provocando a ira da criança. Exigir da criança mais do que ela pode render pode produzir maus efeitos no seu comportamento. Uma criança irada é uma criança difícil. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, mas a criança ainda não sabe como controlar a ira. Uma criança irada pode dar problemas, ela pode se tornar violenta, até mesmo contra os irmãozinhos. Não provoque a ira dos seus filhos. Outra forma de provocar a ira dos filhos é você prometer e não cumprir. Se você prometeu, então faça favor, cumpra. Se você não pode cumprir, não prometa. Porque se você promete e não cumpre, a criança começa a desconfiar que você não é digno de confiança. E a criança fica danada da vida. Então, não provoque a ira dos seus filhos prometendo e não cumprindo. E essa história de prometer e cumprir, a gente vai também estudar o outro lado da questão sobre a disciplina. Quando a gente tratar sobre isso. Quando você prometer, cumpra. Porque se você promete e não cumpre, a criança vai crescer acreditando que você é frouxo. Não provoque a ira dos seus filhos, colocando sobre eles culpa que eles não têm. Se vocês me permitem, eu vou relatar um episódio muito triste da minha vida, início da minha adolescência. Eu e meus irmãos estudávamos na mesma escola. E papai era um homem extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso. Nós éramos 4 filhos e uma filha. E papai parece que delegou a gente a responsabilidade de cuidar da nossa irmã. Porque ela era a única. Então papai queria que a gente fosse para a escola junto e voltasse da escola juntos. Só que a nossa irmã era mais velha do que eu e do meu outro irmão mais novo. Então ela se achava no direito de não nos obedecer. E um dia, na volta da escola, a minha irmã quis ir com as amiguinhas por um caminho que era mais longo. E eu e meu irmão seguimos pelo caminho mais curto. Quando nós chegamos em casa, papai estava consertando a cerca de arame, que era uma cerca de arame toda cheia de ripas. E então papai estava consertando a cerca, e eu só me lembro de papai perguntar assim, cadê a sua irmã? E eu fui tentar responder ao meu pai que ela vinha junto com a colega. Mas o meu pai nem deu tempo de eu responder. A ripa que ele estava na mão, ele pegou e... Rapaz, eu dei um salto dessa altura assim, porque senão ia pegar na minha canela. E depois veio a segunda, ia pegar na minha cabeça. Então eu abaixei. E eu saí correndo pela rua fora com tanta raiva do meu pai. Tinha um paralelepípedo na rua, eu peguei aquele paralelepípedo, se ele vier aqui, eu tiro essa pedra do meu velho. Eu estava com tanta raiva, eu já era um moleque adolescente. Eu não entrei em casa durante o dia todo. Foi um dos dias mais terríveis que eu já vivi na minha adolescência. Porque eu fiquei com tanta raiva do meu pai que eu tive vontade de sentar uma pedra nele. Estou confessando meu pecado, gente. Eu não estava fazendo certo, não. Mas o meu pai fez errado. Porque eu não tinha culpa nenhuma e eu é que estava levando as varadas. Só não me acertou porque eu fui esperto. Então, não ponha na criança a culpa que ela não tem. Porque quando você culpa a criança por uma coisa que ela não fez, você está provocando a ira dela. Não provoque a ira. É o terceiro não. Você lembra do primeiro? Não terceirize. O segundo? Não compara. E o terceiro? Você vai fazer isso em casa direitinho? Por favor. Por favor. Agora vem o quarto. Não. O quarto não. Ele é muito e especialmente indicado para pré-adolescentes e adolescentes. Não envergonhe.
A criança cresce e ela começa a ter o sentido de comunidade. O pré-adolescente e o adolescente, ele é tipicamente um cidadão de grupo, ou uma cidadã de grupo. Então ele tem os amiguinhos dele, ela tem as amiguinhas dela. E a coisa mais terrível que pode acontecer na vida dele ou na vida dela é ser envergonhado diante dos colegas. Havia uma expressão muito comum no Brasil há um tempo atrás, acho que já mudou isso, pagar mico. Era comum, por exemplo, o pai levar a criança para a escola e faltavam 2 quarteirões para chegar na escola, o filho virava para o pai e disse assim, pai, pode me deixar aqui. Aqui tá bom. E ele vai andando para a escola porque ele não quer que os amigos dele saibam que o pai o leva à escola, porque ele tem vergonha. E aí o pai acha estranho, mas meu filho, por que tá? Faltam 2 quarteirões aí, 2 quadras. Não, pai, aqui tá bom, tá bom, eu posso ir andando. Pai, deixa cair a ficha, deixa assim, sabe, a ideia entrar na sua cabeça. Ah, entendi, já sei. Meu filho não quer ser envergonhado, minha filha não quer ser envergonhada. Ele está naquela fase de afirmação pessoal. Chamar de apelido na frente dos amigos. Fazer carinho de pai, de mãe na frente dos amigos, quando a criança já cresceu, já se tornou um pré-adolescente, isso pode ser um problema seríssimo de constrangimento. Não se espante se você der um beijo no seu filho e ele fizer assim, ó. Porque ele não quer passar por essas situações. Mas é meu filho, eu sei que é seu filho. E você tem todo o direito de beijá-lo, e ele gosta de ser beijado. Mas não na frente dos colegas. Percebeu? Você zoar do seu filho, fazer gozações do seu filho, da sua filha, na frente dos amigos. Presta bem atenção. Seu filho vai cometer, sua filha vai cometer erros na frente dos amigos.